Presidente, gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Dando seguimento aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de dezembro de 2020, nós vamos concluir os processos pautados para a tarde do dia 1º de dezembro. Julgamos até o processo 149, estamos agora no processo 150, relatoria do conselheiro Daniel, processo do contribuinte Silvério Dazi. Por favor, conselheiro Daniel. Senhores, trata-se de omissão de rendimentos de aluguéis, né? Abatimento lá de imóvel, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, né? No recurso, o contribuinte se insurge somente contra os rendimentos de pessoa jurídica, certo? A DRJ julgou a impugnação improcedente, a contribuinte diz que as informações de imóvel estão erradas, porque foram informados do CPF dela como beneficiária dos rendimentos, mas, na verdade, os imóveis são da mãe dela. Oi? Estou equivocado, mas esse é um lançamento de TR? É o 150, Daniel. Silvério Dazi. Então tá. Era um imóvel adquirido em condomínio. Então eu estava botando na cabeça pelo nome do contribuinte, que era a Sônia Maria. Eu estava. Mas vamos aí, então. Então esse aqui é. Arredondo? Tá, mais fácil ainda. Na verdade, desculpa, eu estava com a ideia de que esse contribuinte fosse, mas na verdade a galera era uma mulher. Na verdade, aqui foi o seguinte. Desculpa, eu estava só contando a história. E aqui, na verdade, é o seguinte. A insurgência, a matéria controversa, né, a impugnação, praticamente foi a questão da área do imóvel, porque o contribuinte, ele alega que não era proprietário da área total do imóvel, certo? A área total do imóvel tem 121 hectares e realmente ele comprova que comprou 2 alqueires, né? Nas pesquisas que eu fiz, um alqueire corresponde a 2,46 hectares, ou seja, ele tinha uma fração mínima. E realmente, nos documentos que ela coleciona no recurso, consta realmente uma escritura de compra e venda que foi comprada essa parte do imóvel de 2 alqueires e ela ficava em condomínio com a transmitente, com a vendedora, que seria a senhora Telvina Vieira Milagres, né, que eu coloco aqui, conforme atestam os documentos anexados às folhas 19 e 28. Então, ela traz uma prova que é uma averbação de que realmente esse imóvel foi posteriormente desmembrado. Só que essa averbação, ela data de 2010 e o fato gerador aqui ocorreu em 1º de janeiro de 2006, né? Então, ele não seria possível, né, ser acatada as alegações dos argumentos do contribuinte nesse sentido, certo? Ela reconhece, né, tacitamente que a regularidade da tributação incidente sobre imóvel, limitando sua defesa ao fato de que não é a única proprietária do imóvel objeto da exação, uma vez que adquiriu apenas 2 alqueires, né? De fato, a contribuinte comprova que houve o posterior desmembramento da área, através da certidão de folhas, traz as quais transcrevo. Desse modo, entendo que acertadamente a instância julgadora não acolheu a solicitação de alteração da área do imóvel, uma vez que a averbação está datada 16 de abril de 2010 e o fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2006. Na época da ocorrência do fato gerador, o imóvel pertencia ao contribuinte em condomínio com a Telvina Vieira Milagres, conforme atesta o documento de folhas. O regulamento do ITR faz referência no seu artigo 39 aos imóveis cujas propriedades se dá em condomínio, indicando especialmente
em seu texto, o inciso 1º do artigo 124, qual transcrevo abaixo. No Perguntas e Respostas do ITR da época da ocorrência do fato gerador, diz o seguinte: para fim de ITR, um imóvel rural pode pertencer a uma pessoa? Sim, o imóvel pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas em posse em que se dê um condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da existência de condomínio verificam-se para o ITR sempre que o imóvel for havido simultaneamente por duas ou mais pessoas, sejam elas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, uma vez que todas se revestem da condição de contribuintes do imposto. A proposta, as instruções para o preenchimento da declaração anual do ITR, em caso de imóvel e condomínio, determina que ela pode ser preenchida por um dos titulares, conforme o artigo 39 da IN SRF 256, por questão de ordem pública, apenas um condômino fica na condição de condômino declarante. Os demais são arrolados em quadro próprio da declaração. Destarte comprovado que, na época da ocorrência do fato gerador imóvel rural, pertencia ao sujeito passivo. Em condomínio com a transmitente, senhora Elvira, não há como ser acolhido o pleito de alteração da área total do imóvel. Diante do exposto, voto conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Ok, senhores, matéria que não é nova mais para essa turma, que a gente já tratou de temas semelhantes, quanto imóvel possuído em condomínio e declarado em nome de um só, com a indicação dos condôminos logo em folha própria. Conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário, como vota o conselheiro Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Francisco Arita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Débora? Também acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário, com a ressalva de que esse processo 150 do contribuinte Silvério Daz é um paradigma de um lote de repetitivos composto pelo único processo de item 51, também do mesmo contribuinte, certamente tratando da mesma matéria por um exercício diverso, para o qual restará com o seguinte resultado: acordo do colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário e julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2010-71, paradigma ao qual o presente foi vinculado. A seguir, temos o processo 152, Maria Terezinha Oriente, conselheiro Douglas. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Está sem som, Douglas. É o ITR em que questiona a área de reserva legal e a recorrente também pede o reconhecimento ou a aceitação de uma área de preservação permanente de 92,2 hectares, que corresponde à reserva florestal. A decisão da DRJ entendeu que para a área de preservação permanente precisaria do ADA, e para a área de reserva legal, além do ADA, precisaria da averbação do imóvel. Eu vou direto ao voto. Com relação a contribuinte trouxe um laudo, na verdade ela seria não exatamente um laudo, mas tem um nome diferente. É um relatório técnico de análise de utilização de imóvel rural, mas cumpre os requisitos de um laudo, tem a RT, e nesse caso e aí tem reconhecido no laudo que existe essa área aí, uma reserva florestal, e que na época, de acordo com o antigo Código Florestal, essa área é uma área de preservação permanente, era, né, na verdade. Então, eu estou acolhendo, com base no laudo, eu faço a ressalva de que a questão do ADA ainda, apesar de ainda em tese seria obrigatória, a questão do parecer da Procuradoria e tudo mais. Okay. E aí, com relação à área de reserva legal, a averbação foi feita em dezembro de 2003,
A gente está falando de 2002 aqui, então foi após O fonte gerador, né? o início do gerador. Ok. Sim. Então, eu dou parcial. Diga, Douglas, eu ia já ler o final da sua conclusão. Não, eu dou parcial provimento para reconhecer essa área de 92,2 hectares. É isso, senhores conselheiros. Ela está dando provimento parcial para reconhecer a área de 92,2 hectares a título de área de preservação permanente, pelos motivos que ele acabou de elencar, em particular com destaque aí para a desnecessidade do ADA em razão da própria representação da fazenda, entender atualmente que para a EPP não é necessário é dispensável tal instrumento, embora exigível em lei. Alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho. Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Marita? Eu acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Assim, acordo os membros do colegiado, eu também acompanho o conselheiro relator. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma área de 92,2 hectares como área de preservação permanente. Processo seguinte, Hélio Pinheiro da Cruz. Conselheiro Sávio, por favor, conselheiro. Espera aí, presidente, qual? Hélio Pinheiro da Cruz, item 153, final 2011-52. Tá, porque eu escutei Ana Pinheiro da Cruz e eu não me recordei de ter relatado nenhum. Hélio Pinheiro. Bom, presidente, esse aqui do Hélio, eu já vou partir direto para o voto, porque aqui a questão não demanda maiores complexidades, é uma autuação que diz respeito à glosa dos valores declarados como áreas em descaso e do arbitramento do valor da terra nua, mas o ponto aqui é que o contribuinte apresentou impugnação fora do prazo, né? Então, a discussão que remanesce aqui é tão somente em relação a essa preliminar de intempestividade da impugnação. E aí, já partindo aqui para as minhas razões finais, o que é que eu estou colocando? Fixadas essas premissas, observe-se que, na hipótese dos autos, o recorrente foi regularmente notificado da autuação em 3/11 de 2011, conforme a R de folhas tais, de modo que, nos termos do artigo 5º, 15 e 23 do Decreto 7235, poderia apresentar sua defesa até o dia 5/12 de 2011. Considerando, pois, que a defesa foi apresentada tão somente no dia 9/11, conforme se observa do carimbo de protocolo fixado às folhas 78, a autoridade julgadora de primeira instância acabou concluindo acertadamente pela sua intempestividade. E aí eu estou dispondo aqui que as alegações do recorrente para tentar justificar ali a apresentação intempestiva da impugnação não são suficientes, né? Que ele está falando ali, ó, até passar um pouco por essa parte, que é senhor de idade, que tem pouca instrução e tal, e aí nesse ponto eu estou alegando aqui, estou invocando o artigo 3º aqui da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe que não é dado a ninguém ou é defeso a quaisquer dispor sobre o desconhecimento das leis e alegar que não as conhece, enfim. Aí estou utilizando-se também daquele brocato que a gente já tem utilizado em sessões anteriores, que ninguém que é vedado a quaisquer beneficiar-se da própria torpeza para obter qualquer vantagem para si. Então, no final das contas, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento. Senhores, considerações? Tema bastante tranquilo também. Como vota o conselheiro Daniel, conselheiro relator negando o provimento do recurso voluntário? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, acordo de membro colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário. Passamos ao processo 154. Contribuinte Luiz César Silva e Rogério. Conselheiro Sávio, também o relator. Por favor, conselheiro Sávio.
Presidente, esse caso aqui é muito semelhante. O que é que vai divergir do anterior é tão somente porque o contribuinte aqui, ele vai além em sede de recurso, né? E começa a levantar alegações meritórias. Então, como a gente sabe que quando a impugnação é julgada ali, não é conhecida pela intempestividade, a questão que é submetida aqui à nossa apreciação é tão somente a respeito da tempestividade da peça, né? E aí, nessas matérias aqui eu não estou conhecendo, né, porque não fazem parte do litígio, e na parte que é conhecida aqui, que diz respeito, de fato, à questão da intempestividade, o que é que eu estou dispondo? De fato, é de se reconhecer que o recorrente não se insurge contra a intempestividade da impugnação em si. E a rigor, tal como fez na peça impugnatória, continua por solicitar a flexibilização do prazo e tenta justificar sua apresentação tardia em decorrência de suas enfermidades, sendo que não existe qualquer previsão normativa no âmbito do processo administrativo e fiscal que disponha pela possibilidade da flexibilização do prazo para apresentação de defesa e ou recursos. Enfim, é mais ou menos a mesma linha de entendimento ali, que no final das contas ele não demonstra nem comprova qualquer motivo ou circunstância fática ali que acabou por impedi-lo de apresentar a peça dentro do prazo legal, né? E aqui, até voltando ao próprio protocolo da peça, ó, ele foi notificado da autuação em 24/10/2011, segunda-feira, consulta de postagem juntadas às folhas 41 e próprio extrato do processo de folhas 86, e poderia apresentar a defesa até o dia 23/11/2011, quarta-feira. E aí a defesa foi apresentada tão somente no dia 27/1/2012. Ok, bem, com folga, né? Pois é. Senhores, o conselheiro relator, conhecendo em parte do recurso voluntário, já que o contribuinte trouxe para a segunda instância matérias que nem haviam sido conhecidas pela decisão de primeira instância, na parte conhecida ele está negando provimento. Como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Processo item 154, contribuinte Luiz César Silva Rogério, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, por isso tratar de temas de litígio administrativo instaurado para apresentação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto, negado de provimento. Processo seguinte, item 155, conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Jaime Alves da Silva. Conselheiro, por favor. Eita, espera um momentinho, por favor. É o processo relacionado à ITR referente ao exercício 2005, onde inicialmente foi feita uma autuação no valor total do crédito tributário no valor de R$ 70.875, sendo que o valor principal era de aproximadamente R$ 32.000. No procedimento de análise, verificação e documentação apresentada pelo contribuinte e das informações contadas da ITR 2005, a autoridade fiscal decidiu glosar integralmente as áreas declaradas de preservação permanente, no valor total de 260 hectares, além de alterar o valor da TR declarado de R$ 188.000 para R$ 994.538, com base no valor indicado no laudo técnico. Em sua decisão, o órgão argumentante decidiu que assiste razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Na realidade, quando a fiscalização, quando ele entregou o laudo de avaliação para o fiscal considerou como valor da terra nua o valor que está no laudo de avaliação, mais o valor médio geral da propriedade, ou seja, o valor total do imóvel, ou seja, aproximadamente 3.451 por hectare. E a DRJ, conforme encontrou no laudo de avaliação, percebeu que, na realidade, o valor que era para ser encontrado era 1.985 por hectare. Aí, no caso, o valor total da terra nua baixou de 994 para 700 e pouco mil reais, sendo que a base do tributo principal baixou 32 mil para 24, mais ou menos. Por isso que deu provimento parcial. Observe logo que o recorrente encontra por sentar basicamente as seguintes alegações: da não incidência do ITR sobre as áreas cobertas por floresta, artigo 10 da Lei 9393, e do ato declaratório ambiental e do erro na apuração do valor da terra nua,
o que a DJ negou por conta da falta do auto declaratório ambiental. Apresentar as alegações, recorrente requer o recebimento do recurso, bem como que seja provido, com anulação da autuação ou mesmo corrigido nos seguintes termos. Seja abatido no momento da apuração do cálculo da terra nua, área de preservação permanente de 20 hectares, área ocupada por benfeitoria 0,1 hectare, área ocupada por floresta e roça 160 hectares. Porque, na realidade, essa área de floresta e roça 160 hectares, apesar de estar no laudo de avaliação, não está na sua declaração original. Por conta disso, vamos analisar, então. Da não incidência do TR sobre as áreas cobertas por floresta, artigo 10 da Lei 9393. Mesmo que o contribuinte tivesse atendido aos requisitos legais para a atuação à área de cobertura florestal, mais afloramento de rocha, ou seja, a área emprestada para a atividade rural, como mesmo quer fazer, que ele não há como atender a essa solicitação. Haja visto o fato que o contribuinte não fez constar em sua declaração de imposto territorial rural referidas áreas, faltando, portanto, ao contribuinte para essa alteração o requisito da espontaneidade, cuja correção posterior ao início do procedimento fiscal dependeria da ocorrência de casos previstos em leis. Portanto, não tem por que o recorrente ser razoado nesta insurgência. Além do mais, para que essas áreas fossem excluídas da base de cálculo da tributação, deveria atender outros requisitos legais, como, por exemplo, no caso da zero legal, que ele queria acrescentar também, né, na execução, o assentamento registro do imóvel, fato esse não demonstrado nos autos, como também a necessidade do registro do ADA, junto ao UBAMA para as outras áreas, no caso, as áreas emprestáveis e outras áreas de floresta, sendo essa exigência necessária apenas para a reserva legal e de preservação permanente, no caso do ADA. Do ADA declaratório ambiental e do erro na apuração do valor da terra nua. Em relação à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de reserva legal e preservação permanente, discorda da ação recorrida, pois, ao conjugante da súmula 122 desse Conselho, com a portaria PGFN 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para referidas áreas, pois, apesar da decisão desse Conselho não ser vinculadas ao entendimento da PGFN, nesse caso, não tem sentido se posicionar de forma contrária. Haja visto manifestação da Procuradoria em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazão, interposição e recurso, bem como recomendando as instâncias do já interposto dos termos do artigo tal. Esse tema ele já conhece bem. Aí, no caso da área de preservação permanente, considero comprovada a área de 20 hectares, devendo a mesma ser excluída da base de cálculo da tributação. Aí já visto o fato de ter sido declarado pelo contribuinte e comprovado através do laudo de avaliação apresentado. No que diz respeito às áreas ocupadas com benfeitoria, de partagem de produtos vegetais, a decisão recorrida já as levou em consideração, conforme declarado pelo contribuinte, não tendo por que esse conselho se manifestar sobre o tema. Quanto à exclusão da base de tributação das áreas de cobertura florestais e de afloramento de rocha, não será alcançado pelo motivo anterior explicitado, quer dizer, não foi constado na sua declaração inicial, pois a mesma, além da falta de outros requisitos legais, não constava da declaração de imposto de renda, de imposto sobre propriedade territorial do contribuinte. Do parcial, voto por dar parcial provimento, no sentido de excluir a base de cálculo, a área de preservação permanente de 20 hectares, que na realidade não vai alterar em nada, porque vai continuar na mesma faixa de porcentagem de tributação, 3,3%. Esse é o meu voto. Senhor Guarita, a área de preservação permanente declarada de 20, sim, na verdade foi glosada 260 hectares. Você chegou... Onde que está no laudo? Pelo laudo só se comprova 20, é isso? Exatamente, e porque na realidade ele achou que deveria ser considerado como área de preservação, como preservação permanente, aquela área de florestas nativas e área de afloramento de rocha, como ele queria também que a reserva legal fosse tudo incluído nesse mesmo bolo. E mesmo assim o laudo não considerou tudo isso. E além do mais tem outro requisito, porque o laudo exigia, por exemplo, na realidade, nova declaração e também o ADA para o caso de rocha, essas coisas. Entendeu? Que o valor original da propriedade é 370 hectares. Ele queria que fosse apenas 260, que inclui, que permanente fosse todas essas áreas, que ele colocou num bolo só. Senhores, considerações? Essa indicação de 20 hectares parece no laudo em folhas 14, preservação permanente 20. Isso. 14, presidente. Folhas 14. Isso. Alguém quer fazer alguma consideração? Aponta, Marita, só no teu voto, conforme laudo de folhas 14, só para ficar fácil de quem
identificar de onde você tirou os 20, tá bom? Ok. Tranquilo, Rodrigo? Tá tranquilo. Tá só dando uma olhada aqui, porque ele tava. Sobre o VTN, Guarita, ele chegou a discutir de novo, assim, porque ele disse que o laudo estava errado, não sei o quê. Sim, sobre o VTN, ele argumentou que, como ele não tem muito conhecimento, como ele tem idade avançada, quando ele recebeu o laudo apresentado pelo CREA, que apresentou fiscalização, ele disse que o seguinte, nem olhou, se me entregou a fiscalização foi 3.400 e pouco, que a DRJ terminou achando 1985, baixando. Mesmo assim, ele achou que 1985 é um valor muito alto, porque ele ia apresentar um novo laudo, não apresentou nem na impugnação e nem no recurso. Até hoje ele está esperando para apresentar, mas nunca apresentou. Tranquilo, só para... Como vota? Acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho com a senhora relator e assim acompanhamento do colegiado por unanimidade de voto dá provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma área de 20 hectares como área de preservação permanente. Próximo processo da Fazenda Paraíso, conselheiro Marcelo. Conselheiro, por favor, é um paradigma de um lote repetitivo composto pelos dois processos seguintes, 57, 57 e 158. Por favor, Marcelo. O ITR de 2004, da Fazenda Paraíso, São João da Boa Vista, São Paulo. De acordo com o lançamento, decorre das alterações aqui na DITR, da área de reserva legal, foi glosada a área de 314,1 hectare declarada a este título por falta de comprovação dos requisitos de isenção. A área de preservação permanente foi glosada a área de 43,2, declarada a este título por falta de comprovação dos requisitos de isenção também. O valor da terra nua, regularmente estimado, o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado foi substituído pelo VTN constante do CIPT. Eu vou direto ao voto, foi julgado procedente em parte apenas, só afastou a parte da área de preservação permanente, interposição de recurso, e foi as 297 e 298, solicitação de juntada de arquivo não paginável, referente a mapas, sendo o relatório do necessário. Eu vou verificar aqui as matérias de acordo com as suas ordem de alegações. Da exclusão da área de reserva legal, base de cálculo do ITR, pedido alternativo, consideração do mínimo legal estipulado, a título de reserva legal. As razões indicadas serão julgadas em conjunto. Alega o contribuinte nessa parte como razões de decidir da DRJ. Né? Entretanto, como houve por julgar improcedente o pedido formulado, no sentido de reduzir da área tributável a área destinada à reserva legal, sobre o fundamento da inexistência de averbação do registro de imóveis. Nesse caso, aplico a súmula CARF 122, não tem matrícula. Eu indico também decisão do STJ em relação das duas turmas da primeira sessão, afasto. Violação à legalidade da apuração da base tributável mediante apuração pelo CIPT, cerceamento de direito de defesa, supressão de requisitos do tributo, violação ao princípio da publicidade administrativa e motivação do lançamento. Também são julgados em conjunto. Ele alega em violação aos termos do princípio da legalidade, questiona a forma de apuração utilizada pela fiscalização através do CIPT, fala que houve cerceamento do direito de defesa, falta de publicidade do sistema, do CIPT, não houve motivação adequada no lançamento, indicando que apresentou prova relativa ao valor do imóvel abaixo do valor apurado pela fiscalização e, portanto, pede a manutenção dos constantes da ITR, em relação ao VTN. Aí eu indico que essa matéria não é nova nessa colém da turma, eu indico aqui os votos dos ilustres relatores Daniel Melo, Rodrigo Amorim, Douglas Cacaso, ao entendimento que o lançamento tem alterado o VTN declarado, utilizando valores do CIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em laudo técnico aí da BNT, tá? No presente caso, a autoridade fiscal, não obstante ter intimado o contribuinte para apresentar laudo, aí folhas tais, em conformidade com o estabelecido com o grau de fundamentação, o contribuinte não entregou. Através dos seus patronos, somente após ele pediu prorrogação de prazo de 60 dias, mas nem cumpriu a intimação da fiscalização. Ele apresentou um laudo após apresentada a impugnação. Já estou indo até mais aqui à frente. Eu indico que o laudo, que a fiscalização adotou aqui de acordo com a legislação. Aí, por conta da falta de comprovação aqui, através de laudo competente, eu afastei. Até a decisão de piso fala o seguinte: ademais, o que importa ao contribuinte não é conhecer ou rebater os valores constantes do CIPT, mas provar o valor de mercado do seu imóvel na data do fato gerador. Portanto, o sujeito passivo deve apresentar laudo revestido de rigor científico. Há de ser respeitado o disposto no item tal do NBR. Os dados de mercado coletados no mínimo 5 devem ainda se referir a imóveis localizados no município. No caso em exame, o impugnante deixou de apresentar o laudo de avaliação expedido na forma citada acima. Em síntese, não há prova eficaz do valor da terra nua da propriedade em questão, e na falta de peça técnica adequada, deve ser mantido o que foi apurado. O laudo que consta aí só tem referências geográficas, assim, do imóvel. Não fala nada sobre valores. Em relação à questão da publicidade do CIPT, até adoto como razões de decidir, houve um acórdão da DRJ, né, eu indico aqui, da auditora Sandra Cavalcante, que ela destaca bem esses pontos aqui, né, falam que, quanto à alegada forma de cálculo do CIPT, não seria divulgado, a ausência de publicidade dos valores, no referido sistema, que serviu de base para o arbitramento. Cabe ressaltar que os sistemas internos da Receita está, de fato, submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que os valores nele constantes por aptidão agrícola foram informados ao contribuinte. Aí, a informação requerida pelo impugnante se faz necessária a solução do litígio, uma vez que o CIPT é utilizado apenas como valor de referência. Enfim, isso aqui, já vou bem à frente, eu afasto, está bem fundamentado aqui a decisão, que eu adoto como razões de decidir. Aí, portanto, não havendo nulidade ser declarada, a fiscalização agiu de acordo com a legislação, além da prova produzida não ser suficiente para afastar o lançamento, e mantém o VTN arbitrado. Da multa de 75%, aqui aplicou, questiona aqui a multa, aplicou a súmula CARF número 2 e nega o provimento ao recurso. Senhores, considerações? Eu tenho, presidente. Diga, Francisco. Rodrigo. Estou dando uma olhadinha aqui no laudo de infração, eu estou achando que está faltando motivação. Acho que o fiscal não foi muito... Primeiro, ele me causou estranheza já. O primeiro, ele bota que a descrição dos fatos, né, tá aqui, área reserva legal não comprovada e valor terreno não comprovada. Quando a gente vai para aquele cálculo, ele está tirando a área de reserva legal e a área de preservação permanente. E também tá, assim, faltou dizer porque ele achou que não foi comprovado, eu acho, na minha opinião. Guarita, por favor, o seu microfone está aberto aí, tá, Guarita?
Eu verifiquei aqui, assim, é um lançamento idêntico aos demais. Ele solicitou intimação, ele deu a intimação para o contribuinte para provar, ele não provou, tanto que até solicitaram, que solicitou aqui, caso 60 dias para provar, e foi feito o lançamento. Qual folha do notificação, Rodrigo? Folha 3. Presidente, só fechar a câmera aqui que eu vou só levantar aqui a persiana, tá ok? Senhores, esse caso é nada mais do mesmo que a gente tem visto no ITR, né? Eu acho que a gente nunca E é de malha. nunca tinha parado para olhar esse tipo de coisa e isso me causou até muita estranheza no vídeo que a gente gravou anteriormente, né? Nos processos que a gente tratou anteriormente sobre essa questão, porque me parece que é uma coisa recorrente. Eu cheguei a conversar com um colega que é da Câmara Superior e ele entende que isso não é uma coisa só para a gente, essa preocupação também na Câmara Superior por conta dessas motivações assim, muito genéricas. Não comprovou isenção. E não comprovou isenção o quê? E acaba a gente remendando as coisas um pouquinho para frente, a DRJ emenda um pouquinho, aí vem a próprio acórdão recorrido emenda um pouquinho. Acredito que todos os processos que a gente julgou até hoje, 90% esteja nessa situação, mas a gente se apercebeu disso no curso dessa reunião de julgamento. Assim, tivemos até um processo, que eu não lembro exatamente mais qual era o motivo, mas que a gente entendeu que havia nulidade, porque ele me parece que seguia esse caminho, assim, né, de não permitir ao contribuinte saber o que estava, por que estava sendo autuado, aí o contribuinte falou alguma coisa, e depois foi para a DRJ. Me parece que, no caso, o fiscal foi específico, falando assim, olha, não apresentou o ADA. Aí É o meu caso, presidente. É isso mesmo. Mantendo a exigência porque ele não tinha comprovado a averbação. Enfim, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa pensar, avaliar com cautela, porque do jeito que está, isso me pesou particularmente em mim. Vocês notaram nos julgamentos anteriores, me incomodou bastante. Acho que eu nunca tinha parado para verificar esse formato de autuação, que é da forma como ele está vindo. Assim. Isso é texto padrão. Né? Eu não sei se outras turmas já se debruçaram nesse sentido, de entender que isso chega a macular o lançamento, diferentemente da situação que a gente pegou, que era um caso que o fiscal falava assim, olha, o problema é o ADA, e aqui nem ADA ele fala, ele só fala que é isenção, como se a gente tivesse que identificar todos os itens necessários à isenção. Mas, de todo caso, assim, eu acho que eu concordo aí com a preocupação do Rodrigo, a preocupação é minha também, mas eu estou vendo que é uma regra, assim, eu acho que a gente julgou 90% dos nossos processos com esse mesmo perfil, não estou dizendo que é mácula, esse mesmo perfil, e eu vou precisar avaliar isso com um pouco mais de cautela, entendeu? Mas, de toda sorte, o que a gente está discutindo aqui, basicamente, o Marcelo nos traz, é uma questão de VTN, que o VTN ainda vem aqui a indicação falando que precisa de laudo e tudo mais. E tal. Então, nesse caso especificamente, eu vou acompanhar o conselheiro relator. Enfim, são minhas considerações. Você quer tecer algum comentário, Rodrigo? Presidente, porque, enfim, ele está com essa... me causou também estranheza, não só essa questão de, tipo, de ser uma coisa padrão, mas também de ele nem falar que ia glosar a APP e de repente glosou. E... assim, tudo bem que o contribuinte está se defendendo lá, ele fala de tudo, né? Fala do ADA, fala disso, fala daquilo,
Mas eu acho que nesse caso, eu vou seguir no sentido sobre essas glosas das áreas de reserva legal e APP, eu entendo que ele cancelar o lançamento aqui. Eu posso tentar, vou pensar se é o caso de evoluir ou não. O Rodrigo está trazendo uma questão que é absolutamente pertinente, porque a APP nem só foi desconsiderada na apuração ali, ó. Só no quadro de folhas 4, porque na motivação tem valor da terra nua não comprovado, área de reserva legal não comprovada e só. E aí eu acho que esse aqui é uma situação bem diferente dos outros, porque simplesmente ele cortou sem dizer por que cortou realmente nada, não falou nada, não falou que não comprovou, simplesmente cortou. É uma coisa um pouquinho diferente dos demais. No relatório da DRJ consta isso, presidente, que ele não comprovou de acordo com os requisitos legais. Se você olhar em folhas 3, olha lá para você ver se tem alguma coisa de área de preservação permanente. Só tem área de reserva legal. Mas ela não está mais em litígio, né? Ela não? Não. APP. Eu falei ainda. Então, não? Eu falei. Não. Marcelo, então o Rodrigo está levantando uma coisa pertinente, mas na verdade ela perdeu o objeto, Rodrigo. Essa tua. Sim, eu falei no item 3 do voto. Foi procedente e parte, essa parte aí, área de preservação permanente, Foi acolhida pelo DRJ. Foi acolhida, porque ele entregou o ADA. Entendeu? Porque ele me entregou lá durante a fiscalização. E ele tinha. Não entendi. Podemos escolher o voto? Então, pode colher, presidente. Ok. Como voto, conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Acompanho. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Francisco Guarita. Também acompanho. Douglas. Também acompanho. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário do processo 156 da Fazenda Paraíso. Como disse, é um paradigma de um lote repetitivo representado pelos processos 157 e 158 do mesmo contribuinte, para os quais será notado o seguinte resultado: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário no julgamento desse processo, seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2009-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Senhores, com isso, concluímos com êxito a nossa sessão de julgamento da tarde do dia 1º de dezembro de 2020. Concluímos integralmente, a razão pela qual solicito a senhora Ana Tereza, que nos acompanha pelo CARF, para encerrar a gravação neste momento. Ok, presidente, gravação encerrada.